Boa noite, está no ar a emissão de 4 de outubro de Rapidinhas de Cultura. Olá, meus caros, boa noite. Rapidinha de Cultura hoje à noite. Rapidinha de Cultura à noite, hein? Rapidinha à noite, rapidinha à noite. Não, não vamos entrar por aí. Não queremos que estas rapidinhas se tornem uma coisa demoníaca, ou então sim, porque a conversa depois começa a subir de interesse. Não é? O que é que acha? Não. Bom, meus caros, as minhas desculpas por ser à noite. Hoje foi um dia assim um bocadinho pouco complicado e não tive possibilidade realmente de vos deixar com a rapidinha à hora do costume, mais ou menos ainda de manhã, e portanto, mas o prometido é devido e as rapidinhas cá estão, como sempre, para desafiar a vossa cultura geral. Mas sem mais demoras, vamos então às 10 perguntas do dia. 10 rapidinhas, vamos lá. Pergunta 1. Nuno Marco e Ana Galvão lançaram esta semana um novo podcast. Qual o seu nome, sabendo que nos faz lembrar uma série de TV de fenómenos sobrenaturais? Portanto, na pergunta 1 quer saber qual é o nome do novo podcast lançado esta semana por Nuno Marco e Ana Galvão. Tem algumas curiosidades que eu vos falarei depois quando vos anunciar a resposta. Vamos deixar para essa altura, mas enfim, é um podcast que eu vi o primeiro episódio, deixou-me curioso, vamos ver o que é que apresenta ao segundo. Pergunta 2. Que cidade russa é designada por Veneza do Norte? Veneza do Norte, podem dizer, há muitas. É verdade, existem. De acordo com o turismo, existem pelo menos 7 cidades europeias que são designadas Veneza do Norte, entre os quais Amsterdão, Bruges, Copenhaga, Hamburgo, Manchester e Estocolmo. Tudo isto em canais e são um bocadinho a Veneza do Norte. Se bem que Veneza só há uma e é a Itália. Mas o que eu quero saber é que cidade russa é então designada por Veneza do Norte? Pergunta 3. Que milionário foi representado por Leonardo DiCaprio no filme O Aviador? O filme O Aviador de 2004, que valeu a primeira de 5 nomeações de Leonardo DiCaprio para o Oscar de melhor ator principal. Ele apenas viria a ganhar o Oscar em 2016, infelizmente. Pronto, enfim, há quem ache que ele é bom ator. Bah, enfim, não vamos entrar em polémicas, mas este filme de 2004, O Aviador, foi o primeiro em que ele foi nomeado para o Oscar de melhor ator principal e eu quero saber que milionário ele representou nesse filme e que lhe valeu então essa nomeação. Na pergunta 4, pergunto-vos quem foi o primeiro Presidente da República após o 25 de Abril de 1974. Este senhor foi Presidente da Junta de Salvação Nacional e por ela foi eleito para Presidente da República e esteve no cargo até setembro de 1974. E pronto, e com estas pistas talvez vocês certamente chegaram lá. Se é que já não chegaram, mesmo sem pistas. Pergunta 5. A bela aniversariante de hoje, quem é esta senhora, também conhecida como a senhora Anastasia Steele? Na pergunta 6. Que antigo editor e jornalista fundou o Wikileaks em 2006? Este senhor altamente polémico esteve refugiado entre 2012 e 2019 na Embaixada do Equador. Entretanto, chatearam-se e a polícia londrina foi lá buscá-lo e levou-o preso, como era seu desejo, e neste momento está sob custódia da polícia londrina. Na pergunta 7, qual é o pseudónimo do escritor Charles Ludwig Dodgson, mundialmente conhecido pelo seu livro para crianças Alice no País das Maravilhas? A primeira edição da Alice foi em 1865, foi escrita sob um pseudónimo deste Sr. Charles Dodgson, pseudónimo que eu quero saber qual é, e conta a história da famosa Alice que vê um coelho a passar com um relógio e resolve ir atrás dele. E mais não vos digo porque nunca se sabe quando é que Alice no País das Maravilhas é, no fundo, tratada pelo Sr. Américo. Querem saber quem é o Sr. Américo? O Sr. Américo é alguém muito simpático que me manda assim uns livros, uns dos livros que eu partilho com vocês nos quizzes de quarta-feira. Não, o Sr. Américo, enfim. E querem saber quem é o Sr. Américo? Apareçam 22 horas, quiz às quartas, todas as quartas-feiras e saberão quem é o Sr. Américo. Pergunta 8. Qual é a ciência que estuda os animais? Qual é a ciência que estuda os animais? Pergunta fácil.
Pergunta 9. Que dois desportos são combinados numa prova de biatlo? Que dois desportos são combinados numa prova de biatlo? O biatlo surgiu em 1960. Nos Jogos Olímpicos de 1960 teve a sua primeira participação olímpica e pronto, surgiu antes, é verdade, em 1928 existia uma prova muito parecida com o biatlon que se chamava, mas que era desempenhada por militares, mas o biatlon, tal como o conhecemos, apenas surgiu nas Olimpíadas de 1960. E o que eu quero saber é que dois desportos estão combinados nesta prova de Jogos Olímpicos. E não só. Também existem campeonatos do mundo de biatlon e uma série de provas de biatlon ocorrem fora dos Jogos Olímpicos. Na pergunta 10, que animal estava representado na capa do álbum Get a Grip de 1993 dos americanos Aerosmith? É uma daquelas capas, para mim foi uma capa que me marcou, achei genial a capa. Pela sua ousadia, até tinha assim a primeira edição tinha uma edição especial, até que tinha uma certa rugosidade e sentíamos a pele do animal. Lembro-me perfeitamente disso. E pronto, e tinha êxitos brutais como Crazy, Amazing, Living on the Edge, Crying. E pronto, e eu quero saber que animal estava representado na capa do álbum Get a Grip de 1993 do Aerosmith. E pronto, rapidinhas de cultura é isto. São as 10 perguntas muito rápidas. Mais uma vez peço desculpa pela hora tardia do desafio, mas pronto, o importante é estar. Querem saber as respostas? Elas vêm já a seguir. Vamos então às respostas das rapidinhas de cultura by night de hoje, 4 de outubro de 2020. Na pergunta 1, o podcast, não é blog, chama-se X-Files, X de ex-marido e mulher, porque eles são ex-marido e mulher, e este podcast é sobretudo para casais e vai explicar porque é que os casais se divorciam. Pegando no exemplo deles, vão explicar porque é que os casais se divorciam. Tenho alguma curiosidade para ver que teorias é que eles vão inventar, mas pronto, vamos ver. A pergunta 2, São Petersburgo é a cidade russa com imensos canais e que é designada também como Veneza do Norte. Na pergunta 3, Howard Hughes foi o milionário excêntrico e aviador que foi representado por Leonardo DiCaprio em 2004. Pergunta 4. António de Spínola foi o primeiro presidente da República militar, que foi logo a seguir ao 25 de Abril. Na 5, a bela Dakota Johnson, que é aniversariante de hoje. Na 6, o polémico Julian Assange, que criou o Wikileaks. E na 7 temos Lewis Carroll, como o autor de Alice no País das Maravilhas. O pseudónimo do autor de Alice no País das Maravilhas. 8. Quem estuda os animais é a zoologia. Na 9, esqui e tiro. Esqui na vertente de corta-mato e tiro de espingarda. E na 10, última pergunta, temos a representação de uma vaca. Vejam a capa, é genial. Tem as tetas de uma vaca com um piercing numa das tetas. É genial. É uma capa linda de morrer. Enfim, só os Aerosmith poderiam nos apresentar uma capa destes. Enfim, pronto, meus caros. Não vos digo mais nada, não vos prendo mais. São 23 horas, quase que passamos o dia, já quase que teríamos as rapidinhas de 5 de outubro. Mas não, elas voltam amanhã. Prometo que vêm a horas muito mais cedo do que aquilo que não viram mais a esta hora noturna. Quer dizer, não viram mais, não sei, mas espero que não. Prometo que amanhã viram horas decentes para vos desafiar a vossa cultura geral. Fiquem bem, fiquem com saúde, já sabem. Tenham cuidado com o bicho que ele anda aí, mas acima de tudo, voltem amanhã e voltem com força. Muito obrigado e até amanhã.